Imagine ser vendido pelos seus próprios irmãos, esquecido numa prisão por anos, e depois se tornar o homem mais poderoso do Egito, apenas abaixo do faraó. Essa é a história de José, mas é também uma história sobre fé, resiliência e a impressionante providência divina. Hoje, vamos mergulhar profundamente nessa narrativa bíblica extraordinária, revelando detalhes ocultos, estudos históricos, curiosidades arqueológicas e lições atemporais. No final, talvez você perceba que a jornada de José ainda se repete, e que você também pode ser um José em construção. José era o penúltimo filho de Jacó, neto de Isaque, bisneto de Abraão. Filho de Raquel, a esposa mais amada de seu pai, ele já nasceu em meio à tensão e ao favoritismo. Desde cedo mostrava-se diferente. Inteligente, sonhador e espiritual, conquistava o coração de Jacó mais do que os outros irmãos. A famosa túnica colorida que recebeu simbolizava mais do que uma peça de roupa. Representava honra, distinção. E isso, claro, alimentava o ciúme dos irmãos. Mas o estopim do conflito familiar foi algo aparentemente inofensivo: os sonhos. Em um deles, José via feixes de trigo dos seus irmãos se curvando diante do dele. Em outro, o sol, a lua e 11 estrelas também se inclinavam diante dele. Para seus irmãos, aquilo foi demais. Eles o odiavam, mas para o céu, aquilo era um chamado. Na cultura hebraica antiga, os sonhos tinham valor sagrado. Eram considerados mensagens diretas de Deus, revelações divinas. O interessante é que séculos depois, essa habilidade de José para interpretar sonhos seria o que mudaria o rumo da sua história. E aqui entra um fato curioso. No Museu do Cairo, existem registros antigos que mencionam oficiais sem origem nobre que ascenderam ao poder egípcio por causa da sua capacidade de interpretar sonhos. Embora não haja menção direta a José, o cenário histórico coincide perfeitamente com o que a Bíblia descreve. Movidos por inveja e desprezo, os irmãos decidem se livrar dele. Primeiro o jogam num poço, depois o vendem como escravo a mercadores ismaelitas que passavam a caminho do Egito. E para ocultar o crime, mergulham sua túnica em sangue de animal e dizem ao pai que ele foi devorado por uma fera. O Egito, naquele tempo, era uma superpotência, e a prática de escravidão era comum, especialmente envolvendo estrangeiros. Inclusive, registros históricos como o Papiro de Brooklyn, um documento datado de aproximadamente 1800 anos antes de Cristo, confirmam a presença de servos semitas no Egito, muitos deles com nomes semelhantes aos hebraicos. José foi vendido a um oficial chamado Potifar, comandante da guarda do faraó. Inteligente, disciplinado e íntegro, ele rapidamente ganhou confiança e passou a administrar toda a casa do seu senhor. Mas a história toma um novo rumo quando a esposa de Potifar tenta seduzi-lo. José recusa. Ele escolhe a fidelidade, mesmo sem testemunhas. Recusa não apenas a mulher, mas a traição aos seus próprios valores. Ela, envergonhada e furiosa, o acusa falsamente, e José é lançado na prisão. Vale destacar que o nome Potifar é realmente egípcio, significando dado por Ra, o Deus Sol. Isso reforça a consistência histórica do relato. Além disso, a prisão em que José ficou provavelmente estava ligada ao palácio e era destinada a funcionários reais, o que explica por que ali estavam também o copeiro e o padeiro do rei. Na prisão, José continua a ser quem sempre foi, alguém que não se entrega à amargura. Ele cuida, orienta e serve. Interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro com precisão. O copeiro seria solto, o padeiro executado. Exatamente como ele disse, José pede ao copeiro que se lembre dele quando voltar ao palácio. Mas o tempo passa, e ele é esquecido. 2 anos depois, o faraó tem sonhos estranhos. 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas magras, 7 espigas cheias consumidas por 7 espigas secas. Nenhum mago, sacerdote ou sábio do Egito consegue interpretar. É então que o copeiro se lembra daquele jovem hebreu na prisão. José é chamado. Ele se apresenta com humildade.
A interpretação vem de Deus e revela o mistério. 7 anos de fartura seriam seguidos por 7 anos de fome devastadora. Mas ele não para por aí. Ele apresenta também uma estratégia: armazenar alimento durante os anos bons para sobreviver aos anos ruins. O faraó, impressionado, diz: onde acharíamos alguém com o Espírito de Deus como este homem? E o coloca como governador de todo o Egito. Em um único dia, José passa do cárcere para o trono, do esquecimento à glória. Aqui entra mais um dado fascinante. Escavações em Al-Fayum, uma região do Egito associada à 10ª dinastia, revelaram enormes celeiros e silos de grãos, alguns dos quais são chamados de depósitos do faraó. Muitos estudiosos creem que esses locais podem estar ligados ao sistema de armazenamento mencionado em Gênesis. A fome chega, e não atinge apenas o Egito. Canaã, onde vivia Jacó e seus filhos, também sofre. Os irmãos de José vêm ao Egito em busca de alimento. Não o reconhecem. Afinal, ele agora veste como um nobre egípcio, fala a língua local e comanda multidões. Mas ele os reconhece. José os testa. Observa seus corações, vê arrependimento, vê mudança, e então se revela. Uma das cenas mais comoventes da Bíblia acontece quando ele diz: eu sou José, vosso irmão. Ele chora, abraça, perdoa. Seus irmãos apavorados pensam que ele se vingará. Mas José responde com uma das frases mais profundas da Escritura: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para salvar muitas vidas. Essa atitude não era comum nem mesmo em culturas religiosas. O padrão seria vingança. Mas José demonstra um perdão que só poderia vir de um coração moldado por Deus. A história termina com a família de José se estabelecendo na terra de Gósen, uma das mais férteis do Egito. Ele reencontra seu pai, Jacó, e se torna literalmente o salvador de nações. Um dado final e curioso: o nome egípcio dado a José foi Zafenate-Paneia. Embora sua tradução seja debatida, muitos estudiosos apontam que significa algo como revelador de segredos ou salvador do mundo. Curiosamente, documentos egípcios mencionam um título semelhante sendo usado por conselheiros reais. Mas mais do que fatos históricos, a vida de José é um espelho da nossa caminhada. Quem nunca se sentiu traído, injustiçado, esquecido? Quem nunca pensou que Deus se calou? Mas José nos ensina que o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. O poço não foi o fim, a prisão não foi o castigo. Cada queda foi um degrau. Talvez hoje você esteja no seu poço ou passando pela prisão da vida. Mas o mesmo Deus que estava com José está com você. Ele vê cada lágrima, cada dor, cada injustiça, e ele tem o tempo certo para te exaltar. A história de José não é só sobre sonhos, é sobre fidelidade. É sobre confiar mesmo quando tudo parece perdido. É sobre manter o caráter mesmo no escuro, porque no tempo certo o Senhor age, e quando ele age, ninguém pode impedir. Então, não desista, mesmo que te tenham esquecido, mesmo que te tenham vendido, traído, abandonado. Deus não se esquece. Ele te prepara. E no tempo certo, ele te exalta. Porque o Deus de José ainda reina